neste dia, que Deus me inspirou, é para que nós tomássemos posse da nossa promessa. Temos aí no telão: tome posse da sua promessa. Você crê que Deus colocou promessas no seu coração? Ele estabeleceu promessas para a sua vida e elas vão se cumprir, elas vão se materializar, porque esta é a vontade do Senhor para a vida do seu povo. Vamos a uma leitura do versículo tema que está em Josué 1:9. Diz assim a palavra do Senhor: não te mandei eu. Deus está falando com você, igreja. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você crê nisto? Você recebe esta palavra? Diga: eu recebo. Eu tomo posse das promessas que o Senhor estabeleceu para a minha vida e para toda a minha família. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, reunidos na Tua presença. E a Tua palavra nos ensina que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no Teu nome, ali o Espírito Santo de Deus estará agindo, estará se manifestando, estará operando. E nós temos visto e temos tido esta sensibilidade espiritual de perceber a Tua presença real em nosso meio, através dos louvores, através das orações, através de tudo aquilo que já começou a acontecer. O mundo espiritual já está intervindo em nosso favor, e nós cremos, Senhor, que através desta palavra o Senhor estará direcionando a sua igreja, o Senhor estará colocando o seu povo no caminho que Ele escolheu, para que eles possam receber, para que eles possam atravessar os obstáculos, as dificuldades e alcançarem a promessa que o Senhor determinou para as nossas vidas. Por isso, meu Deus, usa os meus lábios. Eis-me aqui, estou aqui como instrumento nas Tuas mãos, para que através da minha vida, eu seja como aquele vaso na mão do oleiro, eu seja como aquela trombeta a tocar um sonido claro e perfeito, para que todos possam compreender, assimilar, guardar e praticar os ensinamentos de Deus. Que assim se cumpra, e que esta semente se multiplique a 30, a 60 e a 100 por um. E aqueles que recebem, digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você gostaria de compartilhar e dizer: olha, receba esta palavra para a sua vida? Vire para o seu irmão e diga isto. Eu não estou nervoso não, né? Olha a minha mão como é que treme. Ia limpar os lábios com o protetor. É muita emoção. Glórias a Deus, glórias a Deus. Amados de Deus, eleitos do Senhor, o estudo desta manhã será com base nas passagens que mostram o chamado que Deus tinha para a vida de Josué. Era um chamado específico? Sim, era um chamado específico. Mas nós podemos, através destas passagens, vermos que através da vida deste servo fiel, este servo temente e obediente a Deus, aquilo que Deus fez em sua vida, porque ele condicionou a vontade dele, submetendo-a à palavra e à vontade de Deus. Portanto, nós podemos compreender, e este é um pano de fundo que eu quero compartilhar antes de entrarmos diretamente na mensagem, que Josué foi um instrumento de Deus para que nós víssemos através da sua vida que a obediência, a submissão, o temor a Deus nos leva aonde Deus quer.
nos leva a fazermos a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E a minha pergunta a vocês, neste momento, nesta manhã, é a seguinte: vocês querem fazer a sua vontade ou querem fazer a vontade de Deus? Se você se propõe a fazer a vontade de Deus, significa que você tem 100% de ter sucesso, de ter bom êxito, de vencer, de conquistar aquilo que você sonha. Primeiro, porque Deus colocou no seu coração os sonhos que estão no coração dele. Então, amados, nós podemos absorver destas mensagens, destas passagens, ensinamentos preciosos, que farão a diferença na nossa vida, que nos farão refletir como a nossa vida está e para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Eu tenho compartilhado com a igreja na sede que aquilo que nós somos hoje é resultado daquilo que semeamos no passado. Isso significa que aquilo que nós queremos ser, conquistar, receber, é resultado do que eu investir a minha vida no dia de hoje. Então temos que refletir quais são os tipos de sementes que nós estamos lançando. Você aprendeu isto ontem. Existem sementes que foram lançadas e que precisam ser retiradas. Existem sementes que, por falta de sabedoria, de maturidade, de conhecimento, nós lançamos, nós semeamos, mas que a partir do momento que nós nos atentamos à voz poderosa de Deus, estamos dentro da visão do Todo-Poderoso, nós vemos que aquelas sementes não nos pertencem. E quando tiramos estas sementes e plantamos aquelas que estão de acordo, alinhado com a visão de Deus, nós estamos estabelecendo uma estrada que nos levará ao bom êxito. E é justamente isto que nós vamos aprender através desta mensagem. E veja que toda a trajetória deste homem, ela foi dirigida por uma atitude de fé. A trajetória de Josué durante toda a sua existência mostrou, retratou uma vida de fidelidade, de fé, de confiança em Deus. E é justamente isto que eu quero despertar no seu coração, ou eu quero avivar mais na sua vida, para que você creia que andar por fé é andar no invisível. Andar por fé é ver o invisível. Andar por fé é esperar o melhor de Deus. Andar por fé não é olhar as circunstâncias. Andar por fé não é esperar que tudo esteja perfeito, que você esteja naquela região de conforto, naquela área de conforto, para que você tome as decisões. Não. Andar com fé é viver de acordo com a palavra de Deus. Andar por fé é seguir ipsis literis desta palavra. Andar com fé é acreditar que, independente de qualquer coisa, Deus está no controle. Vocês estão crendo nisto? Isto é andar por fé. E nós vemos através da vida deste homem, desde lá em Números 14, quando Moisés recebeu este aviso de Deus para que enviasse os espias, cada um chefe de uma tribo, para que espionassem a terra que Deus havia prometido. Deus havia estabelecido uma promessa desde o tempo de Abraão para o povo de Israel. E veja que era algo que Deus havia confirmado, determinado. Mas por que então o Senhor mandou que Moisés separasse em 12 espias, se já era algo que tinha que ser conquistado? Para testá-los. Às vezes situações sobrevêm a nós
para nos testar, para testar a nossa confiança, a nossa certeza, até onde está a nossa confiança no Senhor. E quando aqueles homens saíram e foram avistar esta terra, demoraram 40 dias para fazer isto, diz que somente dois, e diz a palavra que neles havia um outro espírito, é o mesmo espírito que está em você, que habita dentro de você, e que te faz enxergar com os olhos da fé. Você não olha o problema, você olha o autor e consumador da tua fé. E era esse mesmo espírito que estava na vida de Josué. É o espírito da coragem, é o espírito da determinação. Se Deus me chamou, me escolheu, é porque Ele viu em mim a capacidade. Amados, eu estou sobre este altar, e se eu estivesse baseado na minha capacidade, eu não aceitaria nenhum convite dos bispos. Se eu olhasse na minha carne, para aqueles que me conhecem em particular sabem disto, eu não estaria aqui, porque eu nunca gostei de falar em público. Pelo contrário, eu sempre fiquei atrás dos bastidores, eu sempre fui uma pessoa muito envergonhada, muito tímida. Mas quando eu compreendi a razão da minha missão, quando eu compreendi que não era a minha força nem o meu talento, mas era o Espírito Santo de Deus que ia soprar através dos meus lábios, eu criei no impossível. Eu criei que eu poderia fazer aquilo que Deus quer. E é justamente isto que eu quero encorajar vocês, para que vocês creiam, não na sua capacidade humana, mas creiam em Deus, o soberano. Creiam no poder de Deus que está na vida de vocês, e que há de capacitá-los para que você cumpra os propósitos dele e você alcance as suas promessas. Então, amados, eu quero começar a compartilhar com a igreja mais a fundo, em águas mais profundas, alguns pensamentos e atitudes que precisam estar alinhados ao Todo-Poderoso, a visão de Deus para a sua vida. Então, o primeiro ponto, nós vamos ver no telão, é que é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Você crê nisto mesmo? Você crê que os teus olhos não têm que estar na economia deste país? Você crê que os teus olhos não têm que estar na falência moral deste país? Os teus olhos não têm que estar na estimativa deste país, nos 14 milhões de desempregados, nas ideologias que este mundo aí fora tenta incutir dentro da nossa família. Não é nisso que os teus olhos têm que estar, não é no problema que talvez você esteja vivendo, não é na situação que te aflige que os teus olhos têm que estar postos, mas é no Deus Todo-Poderoso. Porque veja o que aconteceu. Diz a palavra que quando Moisés morreu, se instalou uma crise emocional no povo de Israel. Porque Moisés era o grande líder daquele povo. Moisés era o grande libertador daquele povo. Era o grande legislador. Era o grande intercessor daquele povo, e Moisés estava morto. Mas Deus havia dado um caminho, uma direção, uma estratégia. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você em Josué 1, versículo 1 e 2. Diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, prepara-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Vocês podem imaginar? Moisés, aquela referência, estava morta. Durante 40 anos não havia conseguido alcançar a promessa. Talvez você esteja se familiarizando com alguma coisa. O papai não tinha um background, era uma pessoa que não conseguiu alcançar um poder aquisitivo, não conseguiu alcançar uma meta, a sua vida sempre foi frustrante. E agora a minha vida parece que está seguindo o mesmo caminho, a mesma trajetória. Será que é isto mesmo que Deus quer para a sua vida? Não. O povo passou por 40 anos no deserto, e uma geração de mais de 2 milhões de pessoas morreram no deserto sem herdar a vida eterna. Sabe por quê? Murmuraram, duvidaram. Todas as vezes que duvidamos de Deus, todas as vezes que não aplicamos a palavra de Deus, estamos caminhando para trás. Todas as vezes que não somos operosos praticantes, mas somos negligentes, como Tiago diz, nós não alcançaremos o bom êxito. Mas a vontade de Deus para a sua vida é que você tenha bom êxito, é que você seja bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Então veja, Moisés estava morto, havia uma crise instalada. A crise havia chegado de repente. E como eu falei, assim também se encontra o nosso país. Estamos vivendo uma crise moral, uma crise econômica, uma crise social em nosso país. A violência, ela ronda a nossa volta, o desemprego assusta os pais de famílias. O desmoronamento dos valores morais estão aí à porta. A desintegração das famílias são uma realidade não só no Brasil, mas no mundo. Os fenômenos naturais parecem anunciar que estamos mais próximos do fim do que nós imaginávamos. Mas a vida para? Não. A vida continua. E todos os propósitos de Deus terão que se cumprir, sim. A não ser que eu busque um caminho diferente. A não ser que eu busque uma trajetória diferente. Eu preguei sobre isto, a respeito de escolhas, decisões, e eu citei 2 exemplos, citei o exemplo de Sansão, e citei o exemplo de Daniel. Foram trajetórias, resultados de decisões equivocadas, que geraram um fim proveitoso para um, e um fim dramático para o outro. Então nós temos que entender isto, que a vida não acaba, ela continua, e Deus tem propósitos perfeitos para cada um de nós. E não é porque aconteceu uma crise, não é porque o país está vivendo este drama, que Deus não continuará reinando. Não é porque nós estamos vivendo problemas que Deus foi destronado. Não, Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua sendo o Senhor de senhores, o Rei de reis, o soberano. Ele continua sendo o todo-poderoso das nossas vidas. Então, se Ele continua sendo isto, a vida tem que continuar. Os sonhos não podem acabar. Então veja, é preciso tirarmos os olhos da crise, do problema. Não fique olhando as circunstâncias. Eu me lembro de um dia, mais ou menos uns 6 meses atrás, uma pessoa chegou até mim para compartilhar um testemunho. Só que o testemunho que ela compartilhava, ela só contava a derrota. Ele foi comprar um carro, uma pessoa foi comprar um carro, e conseguiu comprar o carro que ele queria, um carro lindo, um carro belo, maravilhoso. Conseguiu um carro, era semi-novo, estava realmente semi-novo, perfeito, instalando.
ainda tinha plástico no banco, mas ao invés da pessoa dar ênfase no bom êxito, no sucesso, na conquista, a pessoa só falava porque deu problema no banco, deu problema no cartório, deu problema nisso, e eu falei, meu amado, não perca tempo com isto, focaliza a bênção, focaliza o milagre, não fique edificando os problemas. Nós temos que estar aqui a todo momento focalizando a palavra de Deus. E se vier, porventura, algum problema, Ele cooperará para o nosso bem. E ponto final. Portanto, é assim que nós devemos pensar. Veja o que Paulo diz em 2 de Coríntios 4,18. Diz assim a palavra do Senhor, se agarre a esta verdade. Ele diz assim, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Sabe por quê? Porque as que se veem, elas são temporais. Não perca tempo com aquilo que é passageiro. Não perca tempo com problemas, ele vai passar, não foi para você não. Não é para fazer parte da sua vida não, é para você atravessá-lo. Mas diz o seguinte, que as que se não veem são as promessas de Deus, diga amém. Essas são eternas. Você consegue enxergar as promessas eternas de Deus se manifestando na tua vida? Quer aplaudir? Aplauda com mais força. Vamos lá. Deus é maravilhoso. Então, amados, o que Paulo estava mostrando é que as circunstâncias, elas são temporais, são passageiras, mas as promessas são eternas. Então, não valorize a crise. Digam, não vou valorizar a crise. Eu vou focar nas promessas. Eu vou focar naquele que é o autor e consumador da nossa fé. O segundo ponto importante é que precisamos sair do deserto e enfrentar novos desafios. Existem desertos? Existem. Mas o deserto serve para quê? Para você morrer e ser enterrado nele? Não. Deserto é um lugar que não tem o quê? Não é fértil, é infértil. E eu creio que nenhum de nós aqui foi chamado para ser cactos, não é mesmo? Cactos é que gosta do deserto, nós não. Nós somos a rosa de Cristo, nós somos a oliveira verdadeira, enxertadas na oliveira verdadeira, somos o ramo do Senhor. Então, nós temos que enxergar o deserto como algo que tem que ser atravessado, tem que ser superado. E geralmente deserto é algo que demora. Nós podemos ver através do povo de Israel que ficaram 40 anos, era para demorar 40 dias, mas porque eles desacreditaram da promessa, eles duvidaram de Deus, ficaram por 40 anos. Mas não é isto que Deus quer para nós, então precisamos sair do deserto. Deus, Ele falou através do nosso apóstolo, que nós teríamos 7 anos de prosperidade. Quantos aqui receberam? 10 anos de paz. Eu estou recebendo para a minha vida e profetizo para a vida de vocês que serão os primeiros 7 anos de prosperidade e os primeiros 10 anos de paz. Então, se Deus colocou diante de nós esta promessa, eu não posso ficar no deserto. Eu não posso me conformar com a situação que eu estou vivendo. Eu tenho que atravessar, eu tenho que superar. Mas talvez alguém diga, bispo, é porque você não está na minha pele. Quem está dizendo a você não sou eu, mas é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Eu não estou aqui para comparar problemas, situações. Eu estou aqui para te dar a resposta, a solução para este problema. E a solução é uma só, é confiarmos em Deus.
é não nos conformarmos com uma vida medíocre, com uma vida paralisada, com um ministério pequeno. Não, temos que pensar em crescer, em prosperar, em voar alto. Deus está ampliando a nossa visão. Deus está ampliando a tua visão, a visão do teu ministério, do teu chamado, daquilo que Deus quer usar a sua vida, para algo muito superior àquilo que fisicamente você consegue ver. Deus te deu olhos espirituais para isto. Então, amados, temos que nos desligar deste deserto, sair dele. E veja que Jesus, em Lucas 18, 27, ele lança uma pérola para que nós tenhamos alegria, esperança em que podemos sim superar qualquer tipo de adversidade. Ele diz assim: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são... Você gostaria de repetir comigo? Isto vai ativar a fé em você. Diga assim: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você tem dúvida de que Deus pode mudar a tua sorte nesta manhã? Oh Deus, eu creio. Ele já mudou a minha, está mudando a sua também. Eu creio. Então, creia na sua vitória. Diga amém. Eu vou falando, você vai respondendo. Amém? Sem contrassenha. Diga: eu creio na minha vitória. Diga amém. Creia na vitória da sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua profissão, na sua vida espiritual, nas suas emoções, no seu corpo físico, em todas as áreas da sua vida. Creia na sua vitória. Vitória é a tua história. Vitória é a história do cristão. Então vejam que, é claro que mesmo assim, os problemas surgem. Jesus falou: olha, no mundo passais por quê? Por aflições. Ele não falou à toa isto, mas ele dá uma chave preciosa. Ele diz depois: olha, mas tem de bom ânimo, mas renove a sua esperança, tenha força, porque eu venci o mundo. Jesus venceu. Então nós temos que renovar as nossas esperanças, crendo que Deus está agindo em nosso favor. Salmo 18:3 diz: invoca o Senhor. Você tem uma arma espiritual que ninguém mais tem. É a sua confissão, a sua oração, o seu clamor. Diz a palavra: muito pode pela sua eficácia. O seu clamor é eficaz, a súplica do justo. Então você tem que usar o seu clamor, a sua oração, a sua intercessão, porque é através dela que Deus te responderá. Então ele diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei o quê? Massacrado, é isso? Não, salvo dos meus inimigos. Não importa o tamanho dos inimigos, o que importa é o tamanho do seu Deus. Se eles forem grandes, o nosso Deus, diga assim, é infinito. Acabou. Então nós precisamos sair do deserto. Diga: sair do deserto. E avançar para novos desafios, não é ficar parado. Novos desafios estão à nossa frente, para que nós venhamos alcançá-los. O terceiro ponto é que precisamos saber que a vitória vem de quem? Vem do meu braço forte? Não! A vitória vem de Deus. E veja que nós é que temos que cruzar o rio Jordão. Deus, Ele nos dá a vitória? Nos dá. Ele já me deu vitória de estar sobre este altar santo? Já. Mas Ele não ia usar o copo para falar aquilo que eu estou transmitindo. Ele usou a minha vida. E só usou a minha vida porque eu acreditei nele, porque eu confiei nele, porque eu depositei a minha esperança nele. E é assim que nós devemos agir. Nós temos que acreditar que a nossa capacidade e a nossa força, a nossa vitória vem de Deus.
mas somos nós que temos que cruzar, que enfrentar as oposições. Então isto é uma atitude de quê? Da carne? Não, é uma atitude de fé. E por vezes, nós podemos ver que na Bíblia Sagrada, todos eles, todos os grandes heróis da fé, que venceram, que foram vitoriosos, foram homens de fé. Foram homens que acreditaram na palavra de Deus, que viveram a palavra de Deus. Se eu compreendo isto com clareza, se eu tenho discernimento espiritual para compreender que uma vida vitoriosa é resultado de uma vida submetida à palavra de Deus, por que eu vou ficar perdendo tempo? Por que eu vou querer descobrir a roda de novo, se ela já está ali na minha frente? Eu tenho que simplesmente colocar a minha confiança e esperança na palavra. E veja o que diz a palavra em Josué 3,14. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Próximo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, ou seja, era um momento em que aquele rio inundava. Está compreendendo a situação? Era um momento que o rio estava acima do nível natural, normal. E foi justamente diante deste problemão que Deus havia mandado o povo marchar e atravessar o Jordão. Sabe para quê? Para mostrar que independente da situação, seja ela qual for, física, natural, não importa, existe um Deus que age sobrenaturalmente. Além daquilo que podemos ver, sentir, perceber, aquilo que está além dos sentidos humanos. E Deus fez isso para provar àquele povo de que Ele estava com eles. E foi isto que aconteceu. Vamos voltar ao versículo. E diz que ele saiu dali, e o povo passou o povo defronte de Jericó, ou seja, eles conseguiram atravessar aquele Jordão. Deus fez parar a água, Deus represou de um lado, represou do outro, fez com que estivesse totalmente seco o meio deste rio para que eles pudessem atravessar. E diz que Josué naquele momento, diz assim no versículo 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se um montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao longo de Sartã, olha que nome lindo, hein? E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo o quê? Cortadas, paradas, cessadas. E então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Você consegue imaginar esta cena? E diz mais, diz que naquele momento, Josué falou, olha, cada homem, cada discípulo pega aí 12 pedras daqui do Jordão, leva lá para cima, constrói um altar, edifica este altar, para que todos da posteridade que vierem a nascer, comprovem que Deus fez este grande milagre. E botou também um montão de pedras no meio do Jordão. Então nós podemos ver que para Deus não há limites. Quando nós colocamos a nossa esperança e a nossa vitória nele, Ele age sobrenaturalmente. Ele faz o impossível. Então veja algo importante, entre a nossa promessa e a terra prometida sempre vai haver um rio a ser cruzado. Entre aquilo que você sonha,
Entre aquilo que você deseja e a posição que você está, sempre vão existir situações. O apóstolo pregou, há coisa de um mês atrás, uma série falando sobre Neemias. Ele tinha uma visão, ele tinha um plano, ele tinha um projeto, mas de repente levantou-se o que? Sanbalate, Tobias, aqueles homens que não tinham a mesma visão que Neemias. Mas diz que ele tinha uma visão, ele tinha um propósito, ele estava certo daquilo que ele queria fazer, independente dos problemas. E algo que ficou perpetuado durante 150 anos, em 52 dias eles edificaram os muros, as portas, e a cidade voltou a ser aquela cidade edificada para Deus. Então veja na sua vida, que quando você determina algo, quando você crê no poder de Deus, e sabe que Ele está lá do outro lado, Ele está com você, e te leva para aquele outro lado, você não se deixa abalar pelas circunstâncias. Você não se deixa abalar pelos problemas. E foi justamente isto que aconteceu na vida de Josué e daquele povo. Então veja que o que é Jordão para aquelas pessoas que creem num Deus Todo-Poderoso não é nada. O Jordão, os problemas não são nada comparado ao Deus que nós servimos. E eu quero te trazer esta palavra para fortalecer o teu espírito, a tua alma e o teu coração, que está em Isaías 45, versículo 2, que diz assim: eu irei adiante de ti. Deus está indo adiante à tua frente. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Amado, tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que te gera fraqueza, tudo aquilo que te gera tristeza, o Senhor neste dia está indo à tua frente, está agindo em teu favor. Está libertando a tua alma, a tua vida, a tua família. Está liberando os teus sonhos para que você alcance-os. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios 3,4, diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Nós acreditamos na palavra, nós confiamos em Deus, nós não duvidamos. E ele diz, olha, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa. Não somos. Mas ele diz, olha, alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então diga com seus lábios: a minha suficiência, a minha coragem, a minha determinação, a minha fé, a minha vitória vem de Deus. Vem de Deus. Vamos a outro versículo importante, Provérbios 21:3, diz assim, olha, o cavalo, ele prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Independente se existe lá do outro lado, pessoas maquinando mal contra você, eles estão perdendo tempo, sabe por quê? Porque aquele que está em você é maior. Aquele que está em você vai comprar o seu barulho. Como diz lá no povo carioca, vai te defender de qualquer situação. Não vai te deixar órfão, não vai te deixar sozinho. Não vai deixar o filho perecer, não. Ele estará contigo em todos os caminhos, em todos os lugares. Efésios 6,10 diz, quanto ao mais, sedes fortalecidos aonde? No Senhor, e na força do seu poder. Então, a sua força, o poder que está na sua vida vem do Senhor. Então diga, eu sou poderoso, eu sou poderosa, eu tenho força, eu tenho vigor, para continuar na minha trajetória e alcançar cada um dos sonhos, das promessas que Deus tem para a minha vida.
Então este foi o terceiro ponto. O quarto ponto, precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Visão. Estamos um ano inteiro falando sobre visão, não é mesmo, bispos? Deus está dando a visão à igreja, a visão de como nós devemos agir, de como nós devemos planejar o nosso futuro, daquilo que deve ser prioridade na nossa vida. Nós aprendemos isto ontem, falou forte ao meu coração, falou ao seu. Temos que usar o nosso tempo de forma sábia. Deus quer nos usar de forma eficaz. Não podemos perder tempo, nos distrairmos com coisas que não vão acrescentar nada na nossa vida. Então precisamos discernir, compreender a visão que Deus tem para cada um de nós. E foi isso que aconteceu na vida de Josué. Em Josué 1:3 diz: todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, diz que toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Aqui nós podemos ver que Deus havia dado a direção exata para Josué seguir a sua trajetória. Mas o mais importante não é simplesmente nós compreendermos a visão de Deus. Ah, como assim, bispo? Se Deus me dissesse o que é importante para eu fazer da minha vida, seria muito mais fácil. Com certeza. Mas o problema é que nem todos estão se sujeitando ou se sujeitam à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, a vontade da nossa carne, a vontade do nosso ego. E é justamente neste momento que o inimigo joga lá uma casca de banana. É nesse momento que nós escorregamos, é nesse momento que nós buscamos o atalho. E aí nós perdemos saúde, perdemos tempo, perdemos família, perdemos ministério, perdemos uma série de coisas. Não foi porque Deus não falou, porque Deus tem falado através deste altar e tem dado a visão certa para cada um de nós. Mas é porque muitas vezes queremos fazer a nossa visão em detrimento da visão de Deus. Então é importante nós sermos fiéis à visão de Deus. É importante também você saber pedir a Deus a direção certa, para você escolher o caminho certo. Então, quem caminha com base na visão, caminha com objetividade. Deixa o passado ficar para trás e foca em Deus, naquilo que Deus prometeu no futuro. Vamos ver o que diz Filipenses, Paulo, a igreja de Filipos, em Filipenses 3, versículo 12, diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Então veja que Paulo, ele estava focado em cumprir o quê? A vontade de Deus. E quando eu confio em Deus, sei que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, eu não fico constrangido em obedecê-lo, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. É o que vai me garantir chegar lá na frente. No versículo 13 ele diz: olha, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Deus te deu um alvo, diga amém por isto. Deus te deu uma missão, diga amém por isto. E Ele quer que você conquiste este alvo, que você vença, que você realize. Então, nós temos um chamado de Deus, há uma obra a ser feita, há uma missão nesta terra. A nossa vida não é simplesmente um CPF, um número de identidade. Cada um de vocês é uma peça fundamental neste quebra-cabeça do universo
para que através da sua vida os propósitos de Deus sejam manifestados. A minha vida não diz respeito só a mim. A minha vida diz respeito à minha família, a minha vida diz respeito aos meus familiares, a minha vida diz respeito aos meus amigos, a minha vida diz respeito ao meu ministério. Então nós temos que focar certo, porque aquilo que nós precisamos enxergar não vai simplesmente influenciar só a nossa vida, mas a vida de todos aqueles que estiverem à nossa volta. Então, peça discernimento, sabedoria para entender, para compreender aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, compreenda a visão que Deus deu a você. 2 de Timóteo 4,17 diz assim: mas o Senhor me assistiu. Em outras versões, me ajudou. Ele diz: me revestiu de força para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem o quê? Ouvissem a palavra de Deus, e fui libertado da boca do leão. Então veja que havia um propósito, uma missão na vida de Paulo, que era cumprir a vontade de Deus. E Deus sempre, quando coloca uma missão na nossa vida, Ele também se responsabiliza em destruir os leões que tentam nos abocanhar. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Então este é o quarto ponto. Deus fala através do altar, Deus fala através da palavra, Deus fala através da oração, Deus fala através dos profetas, Deus fala. Então, conselho à igreja, ao invés de simplesmente só falar com Deus, espere, faça silêncio, para que você ouça aquilo que Deus quer falar a você. O quinto e último ponto é preciso viver com ânimo, com coragem. O cristão, olha, eu fiquei aqui em estado de graça de ver a animação deste povo, desta igreja. Vocês são uma igreja viva. Vocês são uma igreja que celebram Cristo em todo momento. E não tem como não sair daqui contagiado com vocês. Eu saio daqui renovado, vocês não imaginam como. Porque eu vi através dos lábios, dos gestos, da forma que vocês louvam a Deus, da forma que vocês representam para Deus, da forma que vocês expressam o amor de Deus. É algo maravilhoso. Isto é ânimo. E na vida de Josué existia este ânimo também. Porque ele tinha motivos de sobra de cair na prostração, no desânimo. Veja o que diz em Josué 1,6, diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso. Corajoso significa ânimo, bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. E aí vai o resultado, aí vai a recompensa para aqueles que são fiéis. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando nós andamos por fé, quando nós vivemos por fé e agimos por fé, nós vemos Deus ao nosso lado. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, diz o rei Nabucodonosor, existe um quarto homem lá com eles, numa forma de anjo. Quando você ama a Deus e serve este Deus maravilhoso, Deus coloca anjos à tua volta, para te proteger, para te dar encorajamento, para estar do teu lado dizendo no teu coração, na tua mente: olha, não desista, eu estou contigo, sou eu que ajo a teu favor, eu ajo pelo teu intermédio, eu estou à tua frente, à tua retaguarda, nos teus lados, em cima e embaixo, aonde você estiver.
Deus está aqui, Deus está com você, e é Ele quem está te dando este bom ânimo, esta força, esta coragem. E eu quero compartilhar a respeito deste bom ânimo, deste ânimo que todos nós temos que ter. Nesta passagem, ela nos mostra que existem 3 maneiras de se manifestar este ânimo. A primeira maneira é que este ânimo, ele é produzido quando nós temos a certeza da promessa de Deus. Existem mais de 7.000 promessas para você. Existe promessa para todas as áreas da nossa vida. E quando você sabe que essas promessas foram dadas por Deus a você, elas foram já consumadas na cruz do Calvário, o plano está perfeito, Deus já chancelou a sua vitória, e ela simplesmente precisa ser materializada na sua vida. Algumas já foram, outras estão no processo de maturação, estão acontecendo. Quando você crê desta forma, você está seguro, você está feliz, você está forte nas suas convicções. E é justamente isso que aconteceu com Josué. Ele diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra. Havia uma promessa de herdar a terra, e ele acreditou, ele esteve certo de que Deus estava com ele o tempo todo, ele não tinha dúvida, e aquela promessa era a razão, era a causa, era o motivo, era a missão pela qual ele jamais desistiria de Deus, porque ele sabia que aquele que começou a promessa há de cumprir, há de materializar, há de estabelecer para a nossa vida. Então, amados, creia que a promessa, sendo bem visualizada por nós, estabelece em nós este bom ânimo, produz em nós este encorajamento, esse entusiasmo, Deus dentro. Segundo ponto, o que fortalece o ânimo é agir de acordo com a boa vontade de Deus. Vamos ver lá no versículo 7, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de quê? De fazer segundo toda a lei. É claro que nós não estamos na lei, mesmo porque a lei era para os judeus, nós somos gentios, para nós está a graça de Deus. Mas existem mandamentos que foram estabelecidos por Deus e que nós devemos cumprir. Eu vou dizer 2: amar a Deus acima de tudo, de todo o seu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então diga para o seu irmão: eu te amo, eu te amo. Então veja que o cumprimento da palavra de Deus fortalece. Por que fortalece? Quanto mais você conhece a palavra, mais você tem a certeza de que está no caminho certo. É ou não é? Quanto mais você lê a palavra de Deus, você estuda, mais você sente sede, desejo de estudar, e mais você tem esta certeza de que você está no caminho certo, de que você está fazendo aquilo que agrada a Deus, e que por consequência há galardão para a tua vida. Então este é o segundo ponto. O terceiro ponto, que mantém o nosso ânimo, é a nossa consciência da presença de Deus. É termos a certeza, como eu falei anteriormente, que independente de qualquer situação, Deus jamais te abandonará. E foi nesta certeza que Josué se apegou. Diz no versículo 9, parte B, não sei se nós teremos aqui, mas diz assim: porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quando os seus caminhos estão dentro da trajetória que Deus determinou sobre a tua vida, Ele estará sempre com você.
Ele estará sempre agindo por você. Ele estará sempre dizendo sim e amém a tudo aquilo que você fizer. E é justamente isto que Josué estava vivendo e que nós precisamos viver diariamente. E ele se fortalecia mais com experiências daquilo que Deus havia prometido a Moisés. No versículo 5 diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu peço permissão ao Espírito Santo para dizer: assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Sansão, com Sadraque, com Mesaque, com Abidinego, com Daniel, com Davi, com todos os heróis da Bíblia, Deus é com você. Deus é por você. Deus é por você. Já estamos chegando no final. On time, hein? Então, amados, Deus está na nossa vida. Aquilo que Deus requer de nós é que tenhamos sempre esta comunhão perfeita com o Pai. Esta intimidade com Deus diariamente, sem desânimo, sem prostração, porque estes sentimentos são malignos para o cristão, fazem mal a nós. O desânimo, o medo, o desencorajamento, a prostração, a dúvida, são contra a palavra de Deus, é contra a fé, e Deus não se manifesta senão através da fé. Portanto, nós temos que ter bom ânimo sim, temos que ter fé sim, para que vejamos o agir de Deus. Então eu termino mostrando o que aconteceu. Depois de Josué colocar os olhos em Deus e não na crise, depois que Josué, ele decidiu sair do deserto para enfrentar novos desafios, quando ele acreditou que a vitória não era segundo a sua capacidade, mas segundo a obra poderosa de Deus na vida dele, quando ele creu e entendeu que ele precisava compreender e discernir a vontade de Deus para a vida dele, quando ele determinou sobre a sua postura ânimo, coragem e força para continuar até ver cumprida na sua vida, vamos ver o que aconteceu em Josué. Já lemos uma parte desse versículo, mas vamos concluir. Diz assim, Josué 3,7: então disse o Senhor a Josué: hoje, isso soa bem aos teus ouvidos? Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todos. Você está recebendo isso para a tua vida? Você está conseguindo vislumbrar o teu sonho, aquilo que você deseja para a tua vida? E ele diz mais: para que saibam que como fui com Moisés, como fui com os antepassados, com Paulo, com Pedro, com Tiago, assim serei contigo também. Ele diz: tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda da água do Jordão, parareis ali. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão e os seus pés se molharam, já sabemos o porquê, porque era um tempo de cega, de colheita, as margens estavam todas elas inundadas, diz: então passou o povo defronte de Jericó, porque os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou em pé enxuto, atravessando o Jordão. Deixa eu falar algo importante para você. Os seus pés, eles podem até estar molhados com um pouco de água. Pode até dar a impressão de que Deus falhou, de que Deus não está agindo, de que Deus não ouviu a sua oração, de que Deus não está atento às suas
necessidades. Mas creia que, da mesma forma que naquela época, a Arca da Aliança representava o poder de Deus, o Espírito Santo ali dentro, onde manifestava esses sinais, prodígios e maravilhas. Hoje, no novo pacto, a Arca da Aliança é você. A Arca da Aliança é você. Isto significa que é o poder dos poderes que está na tua vida, para fazer com que você atravesse o Jordão, para que você supere toda e qualquer dificuldade e alcance aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida, para a sua família. E eu quero terminar este momento lendo Romanos 8:31, e fixe bem nesta palavra, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Próximo versículo, pode aplaudir ao Senhor, e você vai saber o porquê que Ele é por você. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas estas coisas? Tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você deseja, você vai sair daqui para conquistar, porque é o Senhor que está na tua vida, te dirigindo os passos e te dando a vitória. Que assim seja na tua vida, no teu ministério, na tua família, aonde você estiver, diz o Senhor dos Exércitos. Dê um brado de vitória aí no teu lugar. Glória a Deus, assim seja, assim diz o Senhor da glória. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor, pelos séculos dos séculos, Senhor. Obrigado, Jesus. Vamos ficar de pé. Eu chamo aqui na frente os nossos bispos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu não falhas. Obrigado porque Tu atendes a súplica do justo. Obrigado, Senhor, por saber, por ter a certeza que, independente de serem grandes as nossas lutas, maiores serão as nossas vitórias, maiores serão as nossas conquistas. E isso não é para nos dignificar, é para exaltar o Teu nome, é para engrandecer o Teu nome, é para reconhecermos cada dia da nossa vida que é Deus, é Deus, é Deus, é Deus agir por nós, em nós e através de nós. Basta nos colocarmos à Tua disposição para vermos o Teu agir, Senhor. E é isso que eu tenho experimentado todos os dias da minha vida. E é isso que eu tenho a certeza de que Tu queres fazer na vida de cada um desses irmãos, cada um desses meus irmãos, cada uma dessas ovelhas. Tu queres, Senhor, levá-los para lugares muito mais altos, muito mais longe. Faça isso, Senhor, na vida de cada um deles. Capacita cada um deles, dê perseverança a cada um deles, dê direção a cada um deles, dê discernimento a cada um deles, Pai, para que compreendam o quão bom Tu és para cada um de nós. Obrigado, Jesus. Eu Te agradeço, eu Te agradeço, eu Te agradeço. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, orando pelo nosso bispo Sérgio, pela sua esposa, bispa Ana Caroline, seus filhos. A visão que ele tem, que eles têm é muito grande. A missão
extraordinária. Sim, verdade. E no meio dessa grande responsabilidade, ele achou um tempo de vir aqui, né, dar da sua vida também para nós, por amor ao seu chamado. Pai amado e bendito, eu quero orar, Jesus, junto com a igreja, pela vida do nosso Bispo Sérgio, sim, Senhor. Bispa Ana Caroline, Senhor, seus filhos. Ó Deus, nós sabemos, Pai, o peso, não o peso fardo, mas o peso da responsabilidade, Jesus. Sim, verdade, de estar onde eles estão, Jesus. De serem colocados por Ti onde Tu os colocaste, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Ó Deus, nós sabemos, Pai, dos levantes, nós sabemos, Sim. Pai, das grandes lutas. É verdade. Mas o que nós recebemos aqui, Jesus, da Tua parte hoje, através dos lábios do nosso bispo, tem sido, Deus. sim, ó Deus, a prática diária desta palavra na vida deles. Por isso nós temos visto, Jesus, a Tua luz, o Teu brilho. Nós temos visto, Senhor, a Tua glória resplandecente. Nós temos visto, Senhor, a honra que Tu tens dado a estes Teus servos, Jesus, a exaltação, Jesus. o resultado, Jesus, do que tem implantado no reino. As colheitas serão sempre fartas e abundantes. E no que depender de nós nesta manhã, Pai, sim, Senhor, nós jogamos virtude sobre a vida deste homem, Jesus, Deus, para que o Senhor o galardoe em vida, além sim, do galardão, Senhor, que ele receberá na sim, eternidade, Jesus. sim, Senhor, que a Tua vontade seja clara sim, sempre, Jesus. que assim que esse seja. fogo, Jesus, esteja no seu coração, Sim, Pai, Senhor, para realizar a visão que Tu deste, Pai, para Sim, ele, Pai, para sua esposa, para os seus filhos, para a família apostólica, Jesus, e por onde o Senhor o levar, que a Tua luz seja visível como está sendo vista hoje, nesta manhã. Que ele veja, Senhor, não só os Teus grandes feitos ministeriais, mas também na sua vida pessoal, familiar, Jesus, profissional, que os desejos do seu coração sejam satisfeitos, Pai, porque este é um homem que se agrada de Ti, sim, se agrada verdade, de fazer a Tua vontade, Jesus. Aleluia. Assim como ele veio trazido pelos Teus anjos, Deus, que ao voltar junto com o nosso bispo Daniel para o sim, Rio de Janeiro, sejam Deus, levados pelos anjos, sim, que Senhor, os guardem e ministrem em favor deles. sim, ó Pai, Que ao encontrar suas famílias se regozijem, se alegrem, sim, porque foram usados grandemente por Deus na Aleluia, vida de todos nós, sim, e dos Senhor, que estão pela internet. Assim nós Amém, oramos com fé, em o nome de Jesus. Amém. amém, E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode, fique à vontade. Quiser recolher, quiser ficar aqui, quiser lá, o bispo vai dar a bênção final. Amém. Nós vamos louvar Graças ao Senhor. a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces manifestações do Espírito Santo serão constantes e permanentes na vida de todos nós. E aqueles que creem e recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém.